processo já vinha carregando em si elementos de grande instabilidade. Eu acho que a crise que nós estamos vivendo hoje é a crise da globalização financeira, com uma grande capacidade de afetar países que não tinham, em princípio, nenhuma vulnerabilidade evidente, né? Como é o caso da economia brasileira, que vinha numa boa trajetória e vem sendo atingida pela crise. Dentro da Ásia, nós temos dois grupos de países diferentes, assim, entre os que estão se industrializando rapidamente, né, alguns já estavam industrializados. Alguns países que estão muito submetidos aos esquemas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, são países que estão muito articulados à economia que já existia. Eles não têm uma independência total de ação. E países como a China, por exemplo, são países que têm um projeto mais ambicioso, uma autonomia maior, né? Então, esses países que têm uma autonomia maior, eles conseguiram fazer políticas mais heterodoxas, puderam ter alguns controles. Mesmo a Índia, por exemplo, que é saudada por ser um país ultraliberal, de fato não o é. E, inclusive, o setor bancário da Índia foi muito pouco liberalizado e hoje eles dão graças a Deus de não terem seguido o canto da sereia e ter aberto seu sistema bancário como outros países fizeram. Já a América Latina, eu diria assim, que é um caso um pouco intermediário. A América Latina, há uns anos atrás, ela seguiu muito à risca o chamado Consenso de Washington e só mais recentemente começou a adotar algumas medidas próprias, assim, diferentes, e que vai permitir a alguns países sobreviver melhor e outros menos. Uma comparação, por exemplo, entre o México e o Brasil salta aos olhos. Ela atingiu de duas maneiras. Primeiro, pela redução do comércio internacional. Quer dizer, a América Latina estava crescendo em larga medida puxada por exportações, né? Tem países que são grandes exportadores, do tipo Chile, Argentina, Venezuela, enfim, né? E a demanda internacional caiu e os preços dos produtos também caíram. Então, o Chile está com dificuldades grandes, o México também, que é outro grande exportador, a Venezuela, que depende muito da exportação de petróleo, a Argentina, que depende muito das exportações agrícolas, né? Eles sentiram muito. E a segunda maneira, mesmo o Brasil, para quem, né, o nosso país, as exportações não são lá muito importantes, mas também é um grande exportador, então também sentiu por aí. E a segunda razão é o crédito. Na medida que o crédito desapareceu no mundo, porque a crise assim, pegou forte no sistema financeiro, né, as empresas ficaram sem financiamento para continuar produzindo. E por essa razão a crise bateu tão forte na indústria brasileira. O que é interessante, que pouca gente conhece, é a realidade da África, né? E a África, curiosamente, nos últimos anos, ela foi muito visada pela expansão do comércio com a Ásia. E, curiosamente, a África é um continente que vem conhecendo um crescimento econômico bastante elevado e a perspectiva é que esses países se mantenham relativamente bem, com exceção de um ou outro que fizeram algumas apostas um pouco arriscadas. No geral, a África não é o continente mais atingido. A preocupação com uma crise não fica apenas no âmbito financeiro e político. A instabilidade econômica atinge o bem-estar dos trabalhadores de forma direta. Então é evidente que num contexto de crise econômica, o impacto dessa crise sobre o emprego, repercutindo como desemprego, sobre a renda, repercutindo como queda dos rendimentos médios, é evidente que isso vai ter um impacto negativo sobre as condições de vida e, claro, sobre as condições de saúde da população. Então, há, num primeiro momento, uma relação direta entre crise econômica e determinantes sociais e sanitários impactando negativamente sobre a vida e a saúde das populações. É claro que isso acarreta, do ponto de vista da demanda sobre os serviços de saúde, um aumento de demanda, um aumento na busca não só por mais adoecimento, mas também porque o desemprego significa menos pessoas vinculadas a planos e seguros de saúde. A crise econômica, ela vai se refletir na saúde das pessoas na medida em que, por exemplo, ela exigir uma maior competição entre os trabalhadores, ela colocar o trabalhador numa situação
onde ele tem muito medo de perder o emprego, e isso vai levar ele a quê? Isso aqui, não só no Brasil, isso a gente está vendo relatos na França, em outros lugares, assim, né? Vai levar o trabalhador a se sujeitar a qualquer tipo de condição. Para complicar um pouquinho mais, as políticas que o governo está adotando, como isenção de impostos para carros, isenções de impostos sobre as linhas brancas, elas impactam diretamente reduzindo a arrecadação. Reduzindo a arrecadação, reduz os fundos públicos para todos os serviços, saúde, educação, trabalho, previdência social, etc. Então, em momentos de crise, sempre há essa combinação perversa de aumento da demanda, de piora das condições de vida e de saúde e de redução do gasto público com políticas públicas por redução da arrecadação. Como todas as grandes crises do capitalismo, o que fica à mostra, espécie de fratura exposta, é sempre os vastos setores dominados. Esses é que, no fundo, pagam o pato de cada grande crise. Nos Estados Unidos, que está sendo o epicentro da crise financeira, a taxa de desemprego já está beirando os 9% ao ano, o que é enorme para a economia norte-americana. Essa crise, do ponto de vista assim, das relações internacionais, da geopolítica, né, ela coincide com o fim do governo Bush, início do governo Obama, uma tentativa dos Estados Unidos se reposicionarem, reconstruírem um pouco a sua projeção e o seu prestígio internacional, não exclusivamente em bases militares, certo? E isso, vamos dizer assim, com esse governo, certamente os Estados Unidos vai trabalhar no sentido de recuperar algum espaço, mas ele não vai voltar a ser o que era antes. Então, o que nós vemos é um eixo, mais do que geopolítico, eu diria assim, que é um eixo histórico que está se deslocando do Atlântico Norte para outras regiões do mundo, para a Ásia particularmente, mas não apenas para a Ásia, eu diria até para o hemisfério sul. Esse processo, evidentemente, será acompanhado de contratendências. Nós nunca vimos alguém perder o poder e aceitar isso passivamente. Vai lutar e toda tendência provoca uma contratendência. Então, mas há um espaço de transição que eu diria assim que, como disse o Emmanuel Todd, ao longo desse processo, os Estados Unidos não terá condições de controlar o mundo inteiro e, diz ele, se tornará uma grande potência, ponto, entre outras.